E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News, falando tudo sobre o nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que conquista mais uma vitória em casa no placar de 5-1 sobre o Red Bull Bragantino e chega a 61 pontos. Palmeiras ainda está isolado na liderança com 3 pontos a mais que o Flamengo e venceu o Botafogo também, galera. Palmeiras que agora vai se preparar para enfrentar o Flamengo, confronto de primeiro contra segundo, galera. Esse jogo vai acontecer no domingo no Rio de Janeiro. Palmeiras que agora vai ter o time completo para este confronto, com a volta dos jogadores aí, das seleções aí pela data FIFA. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Palmeiras vencendo o Bragantino na casa dele, Palmeiras, né? Só pra ficar claro que eu falei de um jeito que pareceu que era na casa do Bragantino. E o Flamengo fez a lição de casa fora de casa. Fora de casa, isso. Ó, nona vitória consecutiva do Palmeiras como mandante, e o Palmeiras, ele tem aquela coisa, quando chega nessa época que tu acha que os adversários, a parte de cima, estão oscilando, né? Aí o time adversário, na casa do Palmeiras, sai na frente. Parece que é o dia do Palmeiras oscilar. Não. Só que não. Não tem. Só que jamais. Não tem. É um time que se recusa a perder, é um time que tem uma força. Olha, seria legal ver esse futebol, já que aproveitando o uniforme, seria legal ver esse futebol na seleção brasileira. Nossa, né? Já pensou? Seria. E também eu digo que a questão do Ryan, por exemplo, do Vasco, passa por outros jogadores, passa, por exemplo, pelo Vitor Roque. Para mim, o Vitor Roque está à frente do Ryan, pela experiência que tem, pelo histórico que já apresentou, não só no Palmeiras, não tinha apresentado no Atlético Paranaense, mesmo pela experiência internacional que foi curta, bateu e voltou, já conseguiu ter uma experiência internacional. Então acho que o Vitor Roque, sim, esse tem que ser observado para a próxima convocação. O Ryan, não descarto não, mas espera um pouquinho. Na próxima temos que ter Vitor Roque entre os convocados da Seleção Brasileira, como tivemos o Caio Jorge no momento que estava em alta. Tá certo. Né? Esse pênalti, vamos lá. No Brasil a gente está marcando todos os pênaltis, tá? E aí também esse pênalti serve para acabar com a teoria da conspiração, né? Porque eu acho que tem um pouco de peso disso também. Tava fácil de não marcar. Mas assim, para mostrar, olha, não há teoria da conspiração, então eu marco. Porque a bola cai no braço do jogador. O jogador está meio com o braço fora de posição. Mataram uma disputa ali, né? Não, por espaço. Isso. E a bola cai no braço dele. É bem surpreendente. Dá para marcar e dá para não marcar. Para acabar com a teoria da conspiração, o árbitro vai lá e marca e mostra. Marcamos também contra o Palmeiras. E aí o Palmeiras... Mas estão marcando muito pênalti no Brasil, hein? Muito pênalti por VAR. O VAR está interferindo em todos os lances dentro da área, caçando pênalti. E aí o Palmeiras, vestido de seleção brasileira, joga como a seleção brasileira deveria jogar, né? Tem sido muito bonito ver o Palmeiras jogar. O trabalho do Abel, em todos esses anos, já teve variações de time que joga no contra-ataque, time que joga de determinada maneira, e já teve brilho também, já teve momentos em que o Palmeiras brilhou. Mas nunca fez tantos gols. Acho que talvez esse seja o... Nossa, tá difícil isso. Mas talvez esse seja o melhor Palmeiras do Abel. A melhor versão, Joana? Então, é difícil falar porque ainda não venceu nada, né? E a gente sabe que o importante, no final das contas, é ser campeão. E o Palmeiras é muito campeão com o Abel. E já foi muito campeão nos anos anteriores, né? Talvez não, né? O ano passado foi o ano menos vitorioso, né? Que acho que foi só um campeonato paulista. Foi só um campeonato paulista que o Palmeiras venceu. Se você pegar um recorte dos últimos 9 jogos do Palmeiras, foram 28 gols marcados. É uma média superior a 3. É absurdamente bom, né? E tem uma derrota só no meio, que é aquela derrota para o Bahia. Agora, fica um ponto... É claro que cria uma expectativa grande. O jogo de domingo é a final de campeonato, é contra o Flamengo, mas tem aquele fantasminha ainda, né? Que o Palmeiras tem dificuldade com os times que estão lá em cima. Então, é uma prova. O Abel tá falando, olha, eu não ganho no Maracanã há tantos jogos, tem esse fantasma, tem o fantasma de ser o Flamengo, tem o fantasma de ser jogos no Campeonato Brasileiro contra times que estão no G4, no G6. Então, tem fantasmas a serem exorcizados ainda. Agora,
Ontem foram 15 jogos completados desde a mudança de esquema. E não foi uma mudança de esquema simples. O Vitor Roque passou a jogar com o Flaco. Não passa só pelos dois serem escalados juntos. Passa por todo um sistema que mudou. Passa pelo próprio a lateral direita, que também acabou mudando, né? O Jai ontem jogou porque o Kevin não pode jogar. E o Kevin tem características diferentes do Jai. O Jai era quase que um terceiro zagueiro nesse esquema anterior, né? Quando o Palmeiras jogava com o Sousa e o Facundo, né? Jogava num 4-3-3. Mas em alguns momentos, aliás, o Jai é um cara mais defensivo, né, do que o próprio Kelvin. Passa na movimentação do Felipe Anderson. Muita gente acreditava que ele ia render mais o lado direito, mas a questão não era nem o lado direito, né, para onde ele estava acostumado a jogar pela Lazio. Era exatamente ele jogar mais por dentro, não ser exatamente um cara colado na linha. Então, ontem, no primeiro tempo, a única coisa que eu achei, que foi um primeiro tempo do Bragantino também, é que o lado direito, em alguns momentos, que a gente não era o time titular do Palmeiras, né? O Veiga e o Maurício acabam batendo cabeça um pouco. A entrada do Alan no segundo tempo, ela foi essencial para isso acabar. O Veiga fez um bom primeiro tempo, assim como o Maurício, foram responsáveis por todas as jogadas, passaram por eles, mas eu achei que a entrada do Alan também foi muito interessante, né? E cresceu, e aí pegou um Bragantino mais cansado, porque fez um primeiro tempo com muita intensidade, e teve oportunidades de fazer gols além do pênalti, e no segundo tempo caiu. Você vê a liberdade que o Felipe Anderson tem para chutar e fazer o golaço. Ninguém acompanha. Ele para, ele pensa e fala, ninguém vem? Então eu vou chutar. Então foi meio impressionante assim também a atuação, como o Bragantino caiu e o Palmeiras não quis saber, passou o carro. Colocou o Aníbal no lugar do Fux, o Fux estava bem no jogo, eu ficava pensando, mas por que o Aníbal está cansado? Não precisa colocar o Aníbal, não, deixa o Fux jogar mais um pouco. E o Aníbal entrou no jogo, acho que foi a primeira substituição, inclusive, que ele fez, foi colocar o Aníbal, que tinha jogado 45 minutos pela seleção da Argentina. E depois o Flaco, aí ficou muito claro para mim, pelo placar que foi construído, que assim, o Flaco vai entrar no jogo, com certeza. Vai jogar uns 15, 20 minutos e vai deixar o dele. Então, o Palmeiras toma o primeiro gol, mas acho que a torcida ela nem se alarma muito, porque foi a 8ª vitória de virada do Palmeiras na temporada. Então, está muito acostumado a ver esse tipo de cenário. Então, o Palmeiras sabe se controlar muito bem, tem um banco, tem um elenco. Não, você vê que nesses 5 anos de Abel, você mesmo com um elenco com muitos nomes, brigando por posição, você não vê ninguém reclamando que está no banco, ninguém reclamando que precisa de mais minutos, você simplesmente não vê isso acontecer no Palmeiras. E aí o jogador que está cansado quer jogar, cata um avião e vem, e joga. Essa é a disposição que a gente falava anteriormente. E entra com o jogo já definido. Ou seja, o técnico poderia poupar. Nem precisaria, nem precisaria. Não, o técnico está a fim de ganhar demais, o jogador está a fim de fazer o gol dele, né? E assim, o jogador está a fim de ir para a Copa do Mundo, o Flaco quer a vaga dele para a Copa, ele e o Vitor Roque também. Os dois têm esse pacto, vamos para a Copa, você pela Argentina, eu pelo Brasil, a gente está se ajudando. Então a disposição é completamente diferente, né? Então não é só que... A qualidade técnica do Palmeiras é muito grande. Altíssima. Assim como é a do Flamengo. O Flamengo também joga com disposição. Por isso que os dois times são os times da ponta. Porque os times são bons, são bem dirigidos. Obviamente, Felipe Luiz e Abel. Felipe Luiz mais do que o Abel por conta da falta de experiência. Mas assim, cometem erros, mas o erro é diluído. No meio de tanto acerto e de tanta qualidade, esses erros são diluídos. E se joga com vontade, com comprometimento, com disposição, e é isso que faz time vencedor. Time vencedor se faz com qualidade, com organização e com disposição, assim, vontade de jogar futebol. Sim. E acho que a gente vê isso tanto no Palmeiras e também vê no Flamengo. E a disposição ali do Vitor Roque, que já chega nos últimos 14 jogos a 12 gols e 4 assistências. O Vitor Roque tem que ser testado na seleção brasileira. Por quê? Assim, não só pela fase, tá? A fase e o histórico. O Vitor Roque, quando surgiu, ele já era jogador para ser testado na seleção brasileira. Tanto que ele é contratado pelo Barcelona. Tá? Então, assim, as pessoas já avaliavam o Vitor Roque com um potencial muito alto. No Barcelona, ele tem dificuldade de se firmar, porque é bem verdade que não é fácil. No Barcelona, no Real Madrid, você vai levar um tempo, pode não conseguir, e se conseguir,
Dificilmente vai ser logo de cara. A gente tem um exemplo no Real Madrid do Endrick. O Endrick vai tá lá no grupo do Real Madrid. É uma boa comparação. Né? E jogadores mais ou menos na mesma idade, quando foram, né? Então, há uma dificuldade. Ele bate lá, volta e ele leva um tempinho para se encontrar no Palmeiras. Com a ajuda do Abel, ele se encontra e ele volta a demonstrar o potencial que a gente sabia que ele tinha. Então, é a soma sabemos que esse jogador tem potencial já de algum tempo e ele está desenvolvendo o potencial dele, está mostrando para a gente que ele tem muita condição. Então, esse é um jogador para se observar, porque ele já está no radar de observação há 4 anos. Então, é um jogador para estar na próxima convocação. Ô, Joana, vamos olhar juntos aqui a tabela de classificação, porque hoje é um dia que a tabela vai e volta aqui no Sport TV News, tá, minha gente? Então, na primeira página da tabela, lá na parte de cima, no teto, no lugar mais alto, está o Palmeiras com uma vantagem sobre o Flamengo. Eles estão empatados em número de jogos, os dois times têm um jogo atrasado ainda. O Palmeiras, nesse momento, líder, 61 pontos. O Flamengo, 58. O que tu espera deste grande duelo de estratégias? Esse, sei lá, gente, o jogo de xadrez, eu acho, porque são dois treinadores que super pensam na tática, na técnica dos seus times e que vão fazer essa final antecipada de Brasileirão. Eu não quero fazer expectativa, não quero ter expectativa. Sabe por quê? Porque depois Joana, aí vai vir um não? 0x0 modorrento, não quero. Porque exatamente por isso, a gente viu muitos jogos travados entre Flamengo e Palmeiras. E a gente tá esperando uma goleada, um monte de gol e a realidade não foi essa, exatamente porque eles vão se estudar muito e um vai tentar neutralizar o outro. Eu espero que não seja assim. As minhas expectativas, gente, eu quero dizer pra vocês que as minhas expectativas, elas estão já até grandes de tão criadas. Agora, o palpite do Gé vai ser um pepino pra mim. Futebol magia, Qual entendeu? que é o palpite do Gé? Eu sei qual que é o palpite que você vai dar do Gé. Qual é? Eu sei. Qual é? Empate. Tá, mas esse não sem é o gols, palpite né, João? fácil, esse é o palpite fácil. Não, mas então, já teve empate sem gols, né? Não, mas vamos empatar com gol. Vamos lá. É muito diferente. Agora você vai ter um confronto entre Palmeiras e Flamengo, tá? É muito diferente do Palmeiras enfrentar o Bragantino e também é diferente do Flamengo enfrentar o Botafogo. Não é que seja um clássico, fora de casa, com o Botafogo no alto da classificação. O Flamengo, você olha o time do Flamengo e olha o time do Botafogo, há uma diferença muito clara. Tá? Você olha o trabalho do técnico do Flamengo e do técnico do Botafogo, ainda que eles sejam jovens mais ou menos da mesma idade, tem uma experiência muito diferente de futebol, um e o outro. Um conhecimento de futebol brasileiro muito diferente. Só que agora é Flamengo e Palmeiras, os adversários, é a maior equivalência entre adversários que a gente tem no Campeonato Brasileiro. Talvez você tenha ali na parte de baixo da classificação uma equivalência com futebol menos qualificado. Mas, assim, de alto nível de futebol é o que a gente pode ter de melhor. Só que um pode neutralizar o outro. Então, de fato, pode não ser o jogo que a gente espera. Pode ser um jogo tático, um jogo que não se desenvolva tecnicamente de maneira tão brilhante, porque as defesas não permitem. Mas, assim, e não é a final do campeonato, tá? Porque mesmo que o Palmeiras vença, ele abre 6 pontos. Com a diferença no número de vitórias, né, favorável, mas 6 pontos ainda é possível, embora seja improvável, tá? Ainda é possível, porque 6 pontos o Flamengo iguala em duas vitórias, igualaria em 2 vitórias, é isso? Tem 2 vitórias a mais o Palmeiras. O Palmeiras tem 19 e o Flamengo 17. Se ele vence, ele teria 3, ou seja, o critério de desempate é dele. Sim. Mesmo que o Flamengo vença 2, tira os 6 pontos, o critério de desempate é do Palmeiras. Isso. Então o Flamengo teria que fazer 7 pontos. Ainda assim, existe a possibilidade, então o campeonato não acaba. Não, mas é uma licença poética chamar de final antecipada por ser 2 times. Se o Flamengo ganhar, então está longe de ser uma final antecipada, porque o Flamengo nem passa o Palmeiras. O Flamengo iguala o número de pontos. Mas se aproxima. Sim, mas não e tem um jogo atrasado, assim como o Palmeiras. Mas não é final, né? Não, tudo bem. Se o Palmeiras ganhar, a gente está perto... Eu sei que não é. O Brasileirão não tem final. A gente não está falando de uma competição. Não, eu acho claro que tem. Se o Flamengo tivesse perdido para com isso, Lofredo. Claro que tem energia de final. Você acha que não tem, não? Não. Eu acho que é mais final para o Palmeiras, tá? Mais para o Palmeiras? Isso, porque o Palmeiras ganhando, o Palmeiras encaminha o Campeonato Brasileiro. Ele abre 6 pontos em cima do Flamengo, com critério de desempate favorável a ele, ou seja... Não, eu acho que é para os dois. Né?
Agora, se o Flamengo ganhar, o campeonato não está encaminhado para o Flamengo. Pelo contrário, o Palmeiras ainda está na liderança. Então, ela só é uma final, mas eu acharia que ela seria mais final se o Flamengo tivesse tropeçado, que aí o Palmeiras abriria uma distância ainda maior. Sim. Né? Mas ela só é final para o Palmeiras. Tá bem, eu só estou falando de uma atmosfera de final. A gente encara esse jogo com esse clima. É que se o Palmeiras provavelmente, o Palmeiras pode ser campeão perdendo esse jogo. O Flamengo perdendo esse jogo dificilmente vai ser campeão. Pode ser, mas dificilmente vai ser. Vamos começar falando do Palmeiras, que amassou o Bragantino, saiu atrás no placar, um gol do John de pênalti, muito reclamado pelo Abel Ferreira, mas depois, meu amigo, Vitor Roque, o Flaco entrou no segundo tempo, o Vitor Roque jogando pra caramba, foi o autor do gol da virada, depois deu assistência, fez o que fez. Ele chegou à marca de 16 gols em 45 jogos, praticamente um gol a cada 3 jogos. Essa média provavelmente vai melhorar, porque ele faz gol todo jogo e às vezes mais de um. E o Flaco Lopes marcou o seu 23º gol dele na temporada, já superou o número de 24. O ano mais goleador dele. A dupla marcou 39 dos 112 gols do time do ano. Essa é a situação do Palmeiras, Casão. Esse Palmeiras, eu sei que agora tem um concorrente muito forte, que é o Flamengo. Mas ele tá me lembrando aquele Palmeiras do Luxemburgo, do Miller, daquela turma toda de Djalminha, do 96, que ganhava de todo mundo com o pé nas paulista, costas. Né? Tá fazendo isso no brasileiro. Exatamente, era um paulista. Mas o jeito do time chegar lá e massacrar todo mundo. E aí? O time do Palmeiras, esse time do Palmeiras, pra mim, nas mãos do Abel, é o melhor que eu tô vendo jogar. Aquele que mais agrada. Não só pelos resultados, mas pelo desempenho. É gostoso ver o time do Palmeiras jogar. É legal você ver o time do Palmeiras jogar, porque ele vai pra cima, ele quer fazer gols, ele tenta amassar o adversário toda hora e tá conseguindo fazer isso. E o Vitor Roque, cara, nessa briga de centroavantes, aí nesses testes que o Ancelotti faz, né, ou está fazendo, o Vitor Roque merece muito ser testado na seleção brasileira. Não estou falando que é titular, mas se o Richarlison é convocado, por que o Vitor Roque não pode ser? Né? Pelo momento que ele atravessa. Vitor Roque hoje já teve a fase do Caio Jorge ser o melhor centroavante jogando no Brasil, agora é a vez do Vitor Roque. Ele é o melhor centroavante que joga no Brasil e jogando muito bem mesmo. A mentalidade desse time do Palmeiras, ela é espetacular. A força mental de você ir para cima, jogar, formar o jogo, criar as jogadas. Então, quando o Rogério Ceni falou, quando o Palmeiras perdeu por 1-0 pro Bahia, e o Rogério Ceni falou, na minha visão, naquela vez eu já falei que foi equivocada, o que ele estava falando não era a verdade do momento, era um passado distante do Palmeiras. O Palmeiras não faz gols mais de bola esticada. O Palmeiras faz gols de bola trabalhada. Os gols do Palmeiras, todos eles, vêm a bola de trás e se trabalha. O que tem de diferente a mais nesse time, além de fazer todos os gols de bola trabalhada, é a velocidade da jogada. Não é velocidade de você ser mais rápido, é mais rápido o raciocínio, é tapa rápido, a bola chega, o cara já enfia para o outro, já toca, se movimenta. O raciocínio do meio campo para frente desse time do Palmeiras é muito rápido e pega toda hora a defesa adversária despreparada. Por isso que está goleando. As goleadas que o Palmeiras vem fazendo, 4-1, 3-1, 5-1, 4-1 novamente, é porque o raciocínio do meio do campo do Palmeiras para frente, ele está sendo muito rápido. É muito rápido o pensamento dos jogadores. Eles já sabem o que vão fazer quando a bola chega. Então, por isso que a velocidade da jogada pega toda hora a defesa da adversária quebrada. Você viu o último gol ontem do Vitor Roque? Tinha 6 caras do Bragantino, 6, 7 caras na frente do Vitor Roque. Mas a jogada foi tão rápida que ele pegou o corredor vazio. De onde ele estava, pro lado esquerdo, só tinha jogador do Bragantino. E ele entrou num corredor vazio pelo lado direito e bateu cruzado, por causa da velocidade da jogada. O Bragantino não foi suficiente rápido no raciocínio para perceber que tinha um buraco ali, apesar de estar em maioria de jogadores dentro da área. Para mim é espetacular o time do Palmeiras. Adoro ver o time do Palmeiras jogar. O Arnaldo fala isso, né? Às vezes você elege todo ano você elege um time que você fala, isso aqui eu quero ver jogar.
esse ano tá o Palmeiras, hein? Desde o jogo contra o Internacional, né? Eu acho que aquele jogo, para mim, foi um divisor de águas em termos de... Foi uma goleada e esse desempenho que o Casagrande citou, né? É o time que joga o melhor futebol do Brasil hoje, é o time a ser batido. Eu acho que essa sincronia que o Casão descreveu, ela tem acontecido independentemente da escalação, curiosamente, né? Então, ontem o Flaco estava no banco, o Aníbal não jogou o Bruno Fux de volante. O Palmeiras goleou com o time reserva também. Então, o conjunto, o Lucas Evangelista... o Lucas Evangelista é um jogador... foi a primeira versão desse Palmeiras encantador com o Lucas Evangelista, né, e Andreas. O Lucas Evangelista se machucou, está fora da temporada e o volume e a sincronia continuam. Eu estava até puxando aqui a tabela para ver se o Palmeiras tinha alcançado o Flamengo em número de gols, né? Porque o Flamengo tinha muito tempo. Melhor ataque, melhor defesa. Melhor ataque, melhor defesa. E o Palmeiras vem goleando. Ainda não alcançou, né? São 51 gols marcados pelo Palmeiras, 53 do Flamengo. Mas do jeito que vai alcançar. O Flamengo fez algumas goleadas isoladas, espetaculares, mas não é nessa sequência 4 em um, 3 em outro, 5 em outro. E o Vitor Roque vem chegando na tábua de artilheiros também, né? Agora ele tem 3 gols do Caio Jorge. Do jeito que vai, ele vai ultrapassar também. Aí, projetando domingo, um pouco já projetando domingo, entendendo que o momento do Palmeiras é melhor que o do Flamengo, a vitória do Flamengo também foi muito importante para não aumentar essa distância e fazer o Flamengo ter a possibilidade, no confronto direto, de pelo menos empatar na pontuação. E aí talvez causar algum tipo de desconforto ao Palmeiras. Porque aí o trunfo do Flamengo nesse embate é a defesa, curiosamente, né? O Flamengo tomou 13 gols no campeonato em 27 partidas. Então é difícil fazer gol no Flamengo. E aí nós vamos ter um ataque que vem numa fase avassaladora contra uma defesa que poucas vezes é vazada, né? No domingo, dentre outras coisas legais nesse confronto sensacional. Acho que o confronto ele não define o campeonato, mas talvez ele defina se o Flamengo vai conseguir chegar e colocar de novo o incômodo no Palmeiras para a sequência dali para frente. Na minha visão, Tironi, até o confronto, a tabela do Palmeiras era mais confortável que a do Flamengo. O Palmeiras não saía de São Paulo, só saiu do seu campo uma vez contra o São Paulo, no Morumbi, e ganhou, mesmo naquele jogo tumultuado, ganhou, fez 3 gols. Tumultuado não, para dizer o mínimo, né? E o Flamengo tinha vários desafios. Esse desafio de jogar contra o Botafogo no Newton Santos não era simples. Uhum. E acho que o Flamengo meteu 3-0. Também não é uma... Então, assim, eu acho que a gente está evidentemente enaltecendo os méritos do Palmeiras. Hoje, se tiver... Ontem, por exemplo, aconteceu isso. Os dois estavam jogando ao mesmo tempo, né? O Palmeiras começou um pouco antes com o Bragantino. Eu fiquei vendo o Palmeiras e não conseguia tirar do jogo do Palmeiras. Eu só fui passar para o jogo do Flamengo inteiro quando acabou o jogo do Palmeiras. Até quando vai esse placar? Até quando? Né? Então, é o futebol mais encantador do Brasil hoje. E concordo plenamente com o Casão. De todas as versões do Palmeiras do Abel, eu não chego a comparar com a do Luxemburgo, porque eu acho que é um outro tempo, um outro campeonato, mas de todas do Abel, mesmo aquele time que eu gostava muito, que era o Danilo, o Scarpa, Zé Rafael, que jogava bem além de ganhar, esse aí e era, na verdade, o esperado, né? O tamanho do investimento do Palmeiras em jogadores muito bons no auge da carreira, como é o caso do Vitor Roque, vislumbrava um time muito bom e agora a gente vê isso na prática. É encantador mesmo a forma que o Palmeiras está jogando. Tem uns números impressionantes. Primeiro, sobre o Vitor Roque. Eu até falei aqui, mas quero colocar a tela. 45 jogos, 16 gols e 4 assistências. E aí, o Marca hoje, ele dá a seguinte notícia, enfim, análise e tal. Escreve o seguinte no seu site. Vitor Roque, o próximo mejor escondido. Segredo, como se fosse um segredo do Carlo Ancelotti para o próximo Mundial. Falando mais ou menos o que o Casão falou. Projetando ele que pode estar na próxima Copa do Mundo. Aí os números do Vitor Roque, tem os números do Flaco Lopes também, que são bem impressionantes. Vamos colocar no ar aí.
Flaco, 52 jogos, 23 gols e 5 assistências. E o que é mais impressionante são... bom, o Casão escreveu sobre... Ele falou um pouco, né, sobre como tem sido legal ver o Palmeiras jogar. Olha lá, é uma delícia ver esse Palmeiras incrível e avassalador jogar. É o que a gente está comentando aqui, é legal de ver. Talvez seja o Palmeiras da era Abel mais legal de se ver. Talvez não, com certeza. Porque acho que antes os outros eram muito eficientes, era outra história. Era um consumo mais particular, né? O palmeirense gostava, as outras pessoas nem tanto. Exatamente. As pessoas nem... Agora é uma outra história, uma outra conversa. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!